tocaia. Hoje eu vou ler uma história em quadrinho para você. Mas antes, quero fazer uma pergunta. Pense em seu filme ou série favorito por um instante. Este filme ou série é protagonizado por uma mulher? Você já reparou que os filmes de maior prestígio têm protagonistas homens? E que a representação de personagens mulheres, quando comparada à maneira como os homens são representados, é bastante desigual? Quantas personagens mulheres tem no seu filme favorito? Essas personagens possuem profundidade psicológica? Exatamente. As mulheres não só aparecem menos nas telas de cinema ou de televisão, como também, quando aparecem, desempenham papéis menores ou secundários, sendo frequentemente retratadas de forma distorcida ou como estereótipos. De tanto se incomodar com essas diferenças, a cartunista norte-americana Alison Bechdel retratou, em uma tirinha de 1985, uma conversa que teve com sua amiga Liz Wallace. Passando em frente a um cinema, Liz conta que só assiste a determinado filme se este cumprisse 3 critérios simples. Primeiro, é obrigatório que o filme tenha pelo menos 2 personagens mulheres. Segundo, essas personagens devem interagir entre si e conversar. E terceiro, a conversa tem que ser sobre qualquer assunto, desde que não seja um homem. Depois de publicada a tirinha, o que começou como uma brincadeira, uma conversa casual e despretensiosa, tornou-se, anos depois, esse questionamento, hoje conhecido como teste de Bechdel e também chamado de teste de Bechdel-Wallace. Desde então, o teste recebeu alguns acréscimos e passou a ser aplicado seriamente em produções midiáticas. Mas a própria Alison Bechdel admite que não pretendia nem previa isso, como afirmou em entrevista ao site Hypeness, em 2019, quando lhe pediram para contar a história por detrás do teste. É uma história bastante engraçada, porque eu nunca o criei para declará-lo como uma métrica que as pessoas deveriam usar. Foi meio que uma piada entre mim e minhas amigas nos anos 1980. As feministas com quem eu saía naquela época e eu nos sentíamos ignoradas pela cultura, porque ela era dedicada a homens brancos e héteros. E nós fazíamos piadas a respeito de como não tínhamos filmes com mulheres que se parecessem com pessoas verdadeiras, que falassem umas com as outras. Foi uma piada que sumiria se não fosse por algumas estudantes feministas de cinema, mais ou menos 20 anos depois, que a encontraram e acharam que expressava bem as dificuldades delas para contarem histórias sobre a vida delas. E aí, quando surgiu a internet, começou essa atração. 20 anos depois de ter sido feita, tornou-se essa coisa. É bem engraçado ser associada a isso. Muito antes de Bechdel, a escritora inglesa Virginia Woolf expôs a mesma problemática da representatividade de mulheres em um ensaio publicado no ano de 1929, intitulado Um Teto Todo Seu. Virginia Woolf, autora de grandes clássicos da literatura como Rumo ao Farol e Mrs. Dalloway, chama atenção para a forma rasa com que são apresentadas as personagens femininas nos livros de sua época. Vamos ler um trecho do ensaio Um Teto Todo Seu, no qual Virginia Woolf expressa seu descontentamento com a forma como são representadas as mulheres na literatura inglesa.
Abre aspas. Todas essas relações entre mulheres, pensei, recordando rapidamente a esplêndida galeria de personagens femininas, são simples demais. Muita coisa foi deixada de fora, sem ser experimentada. E tentei recordar-me de algum caso, no curso de minha leitura, em que duas mulheres fossem representadas como amigas. Vez por outras, são mães e filhas. Mas, quase sem exceção, elas são mostradas em suas relações com os homens. Era estranho pensar que todas as grandes mulheres da ficção, até a época de Jane Austen, eram não apenas vistas pelo outro sexo, como também vistas somente em relação ao outro sexo. E que parcela mínima da vida de uma mulher é isso? Segundo a própria Alison Bechdel, é certo que Liz Wallace, sua parceira em treinos de karatê, tinha em mente esse texto de Virginia Woolf, escrito bem antes, em 1929, quando ditou os critérios que formariam o teste de Bechdel. Esse tipo de questionamento sobre a representatividade e a subjetividade feminina é uma constante na obra de Alison Bechdel. Nascida em 1960, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a cartunista incorporou o relato autobiográfico em seus romances gráficos, gênero no qual se apresentam narrativas em quadrinhos de duração longa. Por 2 décadas, Alison escreveu tirinhas que circularam em publicações alternativas. Suas obras de maior renome têm como enredo a sua relação com a família e relacionamentos próximos. Para ela, mais do que expor sua vida privada, o exercício narrativo significa expor verdades não ditas e empreender uma busca de sentido para os acontecimentos da vida. Em Fun Home, de 2006, Alison retrata quadro a quadro sua relação conturbada com o pai. Posteriormente, em Você é Minha Mãe, de 2012, Bechdel continua analisando suas memórias e segue no encalço do passado, investigando agora a relação com sua mãe. Muito antes de receber prestígio comercial e da crítica, suas tirinhas, publicadas entre 1983 e 2008 em jornais destinados ao público LGBTQIA+, eram crônicas da vida, sobre amores e vivências de um grupo muito diverso de personagens, em sua maioria lésbicas, que viviam em uma cidade de tamanho médio nos Estados Unidos. Vamos então ler a mais famosa dessas tirinhas, intitulada A Regra, que, sem querer querendo, deu origem ao teste de Bechdel. Atualmente, essas tirinhas se acham reunidas em um livro chamado Dykes to Watch Out For, algo como Cuidado com essas sapatonas, em tradução livre. Cuidado com essas sapatonas apresenta A Regra, com participação de Liz Wallace. Que tal ver um filme e pegar uma pipoca? Bom, não sei. Eu tenho essa regra, sabe? Eu só vejo um filme se ele cumprir a 3 requisitos básicos. Primeiro, tem que ter pelo menos 2 mulheres atuando. Segundo, elas têm que conversar uma com a outra. E, terceiro, sobre um assunto que não seja um homem. Difícil, hein? Mas boa ideia. Sem zoeira, o último filme que consegui ver foi Alien. As 2 mulheres no filme conversam entre si sobre o monstro. Aff.
Que tal uma pipoquinha lá em casa? Aí sim! E aí, caro ouvinte? Seu filme preferido passa no teste? As regras parecem simples quando lidas separadamente. Mas quando colocamos atenção e reparamos bem no tipo de mídia que consumimos, certamente a baixa representatividade de mulheres surpreende. A arte imita a realidade e a falta de representatividade feminina no cinema é sintomática de uma sociedade patriarcal e machista, na qual a vida pública, por séculos, foi ocupada majoritariamente por homens. Nos anos 2000, com a ascensão do acesso à internet, o teste se tornou muito popular na comunidade artística e foi assunto da grande mídia em 2010. Desde então, o teste sofreu algumas alterações e foram inseridas mais regras. Por exemplo, que as duas mulheres tenham nomes e também que a conversa tenha pelo menos 60 segundos. O site bechdelltest.com reúne uma base de dados alimentada por usuários da rede, com cerca de 5.000 títulos. Em 2013, 4 cinemas suecos e o canal de TV a cabo escandinavo Viasat Film incorporaram o teste de Bechdel em algumas de suas avaliações, uma ação que recebeu o apoio do Instituto de Cinema da Suécia. Pois bem, é certo que existem filmes que passam no teste de Bechdel, mas cerca de metade deles somente passa porque as mulheres conversam sobre casamento ou bebês. Mesmo algumas das obras que são sobre mulheres ou destinadas a esse público e com personagens mulheres de destaque, podem falhar no teste. Em pesquisa feita pela BBC News em 2018, quando aplicado o teste de Bechdel às produções cinematográficas até então vencedoras do prêmio de melhor filme no Oscar, mais da metade não passou no teste. Quem realiza uma narrativa cinematográfica sempre narra a partir de um ponto de vista. A maioria esmagadora dos filmes ganhadores deste prêmio tão reconhecido socialmente são dirigidos por homens. Homens que narram a partir de um olhar masculino, já que narram a partir de seu ponto de vista. O resultado disso, por muitos anos, foram filmes em que mulheres são retratadas sem profundidade psicológica, relegadas a papéis coadjuvantes, e, quando ocupam papel de destaque, acabam sendo retratadas como seres que existem para satisfazer os homens, para serem exibidas como enfeites ou prêmios, e raramente figuram como heroínas. A este olhar sobre a mulher e seus papéis, denominou-se male gaze, expressão sem tradução precisa para o português, dado que gaze poderia ser traduzido como olhar fixo, e male gaze como olhar que seca, um olhar objetificador sobre a mulher. Mas isto seria assunto para outro vídeo. Passar no teste não significa obter um atestado de que se trata de uma obra feminista. O teste apresenta limitações. Por exemplo, um filme pode passar no teste, ainda que reproduza estereótipos acerca do que é ser mulher. Mesmo assim, o teste não deixa de evidenciar a falta de visibilidade feminina no cinema. Tanto no que diz respeito à presença de personagens mulheres nas telas, quanto à presença de mulheres reais nos bastidores de produção. Se quem narra de um ponto de vista, é necessário que haja mulheres narrando a partir do seu próprio ponto de vista. Há muito ainda a ser conquistado, personagens e histórias a serem representadas a partir dos olhares de mulheres e não de homens.
Apesar de Bechdel ter acidentalmente criado o teste, o ocidental não foi fortuito. As narrativas autobiográficas de Bechdel são obras exemplares que apresentam personagens mulheres contadas a partir do olhar de uma mulher. Obras inspiradoras que colaboram para aumentar a representatividade da mulher na arte. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Esse roteiro foi escrito a 6 mãos. Queremos agradecer a nossa querida amiga Aline Soler pelas contribuições no texto e na narração. Eu sou Nath Rosendo e, juntamente com Jonatas Micheletti, fiz a captação de imagens e a edição desse vídeo. Nós somos do Coletivo Tocaia, de Araraquara. Visite nosso site, coletivotocaia.com.br, para acompanhar nossas produções e agenda cultural, além de informações adicionais sobre este vídeo, com links, bibliografia e material consultado. Siga nosso canal, Tocaia TV, e obtenha acesso a mais material produzido por nós. Tocaia, informação e movimento. Até a próxima!